O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje vai falar sobre música, música clássica, música erudita. E os nossos convidados da Banda Brés. O que é Banda Brés, Marcelo? O Goiânia Brés é um grupo que surgiu basicamente na década de 90 em Goiânia. Durante um período nós atuamos muito aqui, né? O Brés vem de metais, né? Um grupo de metais. E que agora nós reativamos o grupo com a participação do professor Tonico e acrescentamos 2 percussões, né? Então é um grupo pequeno que toca de todo tipo de repertório, né? De músicas de banda a músicas mais elaboradas de orquestra. A gente consegue fazer também versões para esse grupo tocar também. Ô, professor Tonico, quais os municípios que já fez? Nós vamos voltar a esse assunto nos blocos seguintes, mas quais as cidades que você já visitou nessa turnê de danças e marchas? Nós fizemos no último final de semana Jaraguá, Corumbá e Pirinópolis nessa ordem, que são cidades com as bandas centenárias. O Ciclo do Ouro, o Caminho do Ouro em Goiás, foram cidades que foram muito importantes para a cultura do estado. E eu como sou de fora, né, moro aqui há 7 anos, eu percebo a importância dessas cidades, dessas bandas para a cultura do estado e a preservação desse material. Edivaldo Lourenço. Pois é, Doracina, esse tema é fascinante, né? A gente está entrevistando pessoas que estão resgatando as histórias de música, as músicas que possivelmente os nossos bisavôs, nossos tetravôs ouviram, né? E eles estão resgatando essa música hoje. Olha que maravilha que é isso. Pois é. E o surgimento da Banda Brés vem com essa... Vem com esse propósito, né? Eu queria perguntar, não sei quem que gostaria de responder, que tipo de instrumento, por exemplo, esse pessoal compunha no século XIX, por exemplo, que tem muitas músicas daquele período. Que tipo de instrumento o pessoal usava para compor, para tocar naquela época? Então, aqui em Goiás, basicamente, nós tínhamos quase todos os tipos de instrumentos de sopro, né? Claro que os instrumentos do século XIX, alguns desses instrumentos sofreram bastante transformações, né, tecnológicas e modificações, mas nós tínhamos, por exemplo, o sacabucha, que era uma espécie de trombone mais antigo. O né? nome é engraçado, né? Você é tocador de sacabucha? Isso, a tuba era Helicon, né? Tuba Helicon. Então essa tuba que a gente conhece hoje, ela já é uma versão mais moderna da primeira tuba Helicon. Então os instrumentos, os trompetes ainda não eram trompetes, eram cornetinhos, um pouco menor que os atuais trompetes. Um pouco maior do que um chifre de um veado, assim? Por aí. Mas eram instrumentos interessantes e que o ideal para um projeto desse era também se nós conseguíssemos ter a versão dos instrumentos de época para poder tocar. Na Europa isso já é muito feito, né? Quem toca músicas antigas procuram também, inclusive, tocar com os instrumentos da época. Nesse período, já no final do século XIX e começo do século XX, né, no século passado, também o universal piano, né? E aí a gente se lembra aí de Nhanhá do Couto, que colocava o seu piano francês em cima de um carro de boi e saía aí pelo estado, Pirinópolis, Pilar, Corumbá, tocando o seu piano, né? Então, o estado de Goiás tem uma tradição de música erudita, música clássica, né? E que a Nhanhá do Couto e a orquestra, uma orquestra feminina de Goiás, que foi criada nessa época por Nhanhá do Couto, né? Mas eu pergunto para você, Tonico, professor, o grupo é composto de 5 músicos. Por que 5 músicos? O grupo é composto de 5 instrumentistas de sopro e 2 percussionistas. Essa formação básica, que é o quinteto com mais 2 percussionistas, é a última formação que saiu da Orquestra Sinfônica. A Orquestra Sinfônica tirou de dentro dela o quarteto de cordas, que é um grupo de câmara, depois o quinteto de sopros com os instrumentos de madeira, flautas, clarinetes, oboés, fagote, e por último o quinteto de metais, que é formado por 2 trompetes, trompa, trombone e tuba. Esses instrumentos, eles possuem versatilidade. Da mesma maneira que a gente pode tocar numa sala pequena para uma criança dormir, a gente pode tocar no meio do hino nacional, no centro do Serra Dourada, para o estádio todo ouvir. Então, por ter essa possibilidade de potência sonora e versatilidade de tocar repertórios escritos para outros instrumentos, a opção pelo quinteto, a gente consegue resumir
a banda, a instrumentação da banda em apenas 5 instrumentos melódicos. Então, esses grupos que foram retirados dentro da Sinfônica são grupos que, por si só, eles dão conta de tocar uma música do começo ao fim, de forma que a pessoa pode apreciar aquela música, né? Sim, são grupos pequenos que nós chamamos que fazem música de câmara, música para ser executada em salas pequenas. Entendi. Muito bom. Professor Tonico, a música, como é que ela aconteceu na sua vida? Como é que você começou a se interessar por música? A música, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Estou aqui desde 2009 por conta da universidade. Eu comecei na banda da Escola Técnica, antiga Escola Técnica, simplesmente porque a banda tinha a opção de viajar. Eu não venho de uma família de músicos, a música era uma coisa estranha, a minha vida, e a banda viajava. Então, opa, vou entrar na banda porque a banda viaja. A banda viajava toda semana. Durante aquele preparatório, nós tivemos aulas de teoria e provas. Aí eu consegui notas boas na prova de teoria, e na hora de distribuir os instrumentos, eu falei com o maestro, eu quero instrumento de percussão. Ele, não, pega um instrumento melódico, vai ser bom para você, você vai tocar, se divertir. Não quero. Aí na hora H eu peguei o trompete. Então tá, me dá esse trompete aí. E no dia 22 de maio de 1985, às 10h30 da manhã, foi a minha primeira aula de trompete. Aí a partir desse dia, já são 31 anos, diuturnamente, com sábados, domingos, sem férias, estudando trompete. A música me levou até o outro lado do mundo para tocar o Japão, o Brasil inteiro, muitos lugares dos Estados Unidos, Europa. Então é uma coisa muito boa. Tá aqui. Você incorporou esse desejo da criança de fugir com o circo, né? Mais ou menos essa ideia. Exatamente. Fugir da música. Exatamente. O professor Tonico é da Universidade Federal. Você, Universidade Federal de Goiás, você do IEG, né, Marcelo? IFG, desculpa. IFG. E a música, como é que aconteceu com você, Marcelo? É um pouco parecido com a história do Tonico, né? Mas, para falar a verdade, eu comecei no liceu, né, e eu descobri que quem tocava na banda tinha um lanche, sabe? Então, eu falei, poxa, eu queria lanchar, né? Mas comecei tocando na banda do liceu e depois fui para a escola técnica também, aqui em Goiânia, né? Conheci o professor Jaime lá, que era o professor, que foi meu professor de música aqui em Goiás. E depois fui para o conservatório, estudei com o capitão Oscar Lino. E aí, depois entrei na banda do bombeiro, do Corpo de Bombeiros aqui em Goiás, fui para a orquestra, fui fazer faculdade, né, formar, mestrado, especializações. E conheci o Tonico, inclusive, em 91. Nós encontramos nos festivais de música, que a gente frequentava esses festivais pelo Brasil. Então foi uma coisa assim bem dinâmica também, né? Isso já vai para mais de 35 anos que a gente está tocando e trabalhando com música, desde orquestra, foram 15 anos tocando em orquestra. Agora dando aula, né? E tocando projetos como esses, assim, que eu acho fantástico, né? Legal, vida longa para esse relacionamento, né? Em prol da música erudita, a música clássica, a música de banda. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje na música. Os nossos entrevistados, o professor Tonico, da Universidade Federal de Goiás, e o professor Marcelo, do IEG. Edivaldo Lourenço? Que eles estão fazendo assim, quase uma arqueologia de música, cantando música que não são executadas às vezes há mais de 100 anos. Eu já percebi o seguinte, eu tive há uns anos pesquisando material antigo para buscar ideias sobre literatura, e aí quando você pega aqueles textos aí de 200 anos atrás e tal, você tem muita dificuldade em ler, porque a escrita as palavras eram tudo emendado uma na outra, tinha abreviações que não existem hoje, então existe eu até aprendi algumas coisas de paleografia, que é ler aquelas coisas antigas para poder tentar entender aquela escrita daquela época. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês pegam essas partituras de 100, 150 anos atrás, ela conserva uma similaridade com o que se escreve hoje, vocês também têm que aprender a ler aquela partitura de uma coisa que já ficou antiga. Como é que é isso? Então, bem, esse repertório que nós estamos tocando, agora nós já estamos tocando uma versão que a gente chama de uma versão editada para o nosso tempo, né? Mas aí cabe aí nesse processo dar destaque a função do musicólogo, né? Nesse caso específico aí é o professor Márcio Gaioso, hoje uma das autoridades nessa área aqui em Goiás, a pessoa que mais pesquisa em banda, né?
ele também Inclusive, é professor. ele fez doutoramento nos Estados Unidos. Sim, tá, né? ele e a professora Ana Guiomar hoje são as autoridades nessa área, principalmente disso. O que eles fazem é justamente isso, eles conseguem interpretar essas partituras, né? Porque realmente a escrita modificou, a cada 100 anos, 150 anos, ela vai modificando. Se a gente pegar uma partitura com 300 anos, é mais complexo ainda entender o gráfico, né? Como era escrito, alguns códigos, né? Apesar de que ainda tem muita coisa semelhante. E assim, então a função deles é justamente isso, pegar esse material, pesquisar, porque essas partituras a gente tem 3, 4, às vezes até 5 versões da mesma música. Uma versão que foi tocada um período em Jaraguá, outra versão que foi tocada em Goiás, outra versão que estava sendo tocada em Pirinópolis, em anos diferentes. Eles juntam isso tudo, vão fazer essa pesquisa, entender essas partituras, às vezes até corrigir erros de um período para o outro, pode acontecer isso, né? Então, isso é uma pesquisa muito profunda, né? A nossa parte mais é pegar o material e resgatar sonoramente, né? Até numa desses concertos eu comentei na palestra que a partitura em si, ele é um documento importante, é um documento histórico, mas ela não, para mim, ela não é a música. A música, ela é apenas a partir do momento que eu tenho o som, né? Então é a hora que a gente faz a música acontecer, né? A gente resgata a música. E como você disse, né? Nós estamos tocando aí música com mais de 100 anos, né? E que hoje a maioria das pessoas não tem conhecimento desse repertório, né? Professor Tonico, vocês começaram a fazer essa caminhada, essa turnê aqui para o Goiás e vai parar em Portugal, né? Esse é o projeto, não é? Conta para nós aí quando é que vai ser, quais as cidades que ainda falta vocês irem. Esse final de semana nós estaremos na cidade de Goiás e a partir de 19 de novembro a gente embarca para Portugal para 2 apresentações, né? Uma em Lisboa e uma em Vila Nova de Gaia. Por que Portugal, por que banda, onde acontece essa junção? Já foi comprovado por algumas pesquisas de uma ligação musical entre a produção de Portugal e a produção aqui de Goiás. Então, a gente vai mostrar essa produção, que existe alguma similaridade entre o que se fazia lá e o que se fazia aqui, que essas coisas conversam entre si em determinado momento. E levar essa história de Goiás, não só porque a gente não está levando só a música, né? Está atrelado tudo a isso, uma tradição muito grande, uma tradição muito forte de todos vocês goianos. Hoje nós estamos vendo, assim, por exemplo, que eles estão fazendo aqui essa turnê, fazendo esse trabalho de extrema importância de resgate da música, uma música popular. Uma música popular que com o tempo virou erudita, digamos assim. Mas vocês estão fazendo hoje às expensas do Fundo Estadual de Cultura. Quem está pagando isso é o cidadão, você, todo mundo está pagando isso diluído em forma de renúncia fiscal ou o imposto do cidadão é que está bancando esse trabalho. Há 200 anos, 250 anos, quando essas bandas existiam aqui em Goiás, quem é que bancava essas bandas? Porque isso tem um custo. Quem é que bancava isso? Basicamente, o músico do século XIX, ele tinha muito trabalho e empregabilidade, primeiro, dentro da igreja, né? A igreja é que bancava de certa forma, o Estado daquela época. As missas, né, as procissões, tudo eram pagas, né? Hoje você tem todos esses documentos, né? Então hoje os musicólogos vão, inclusive, atrás dessas fontes, né, para descobrir quem eram os músicos da época, quais eram as músicas tocadas. Então a igreja era o principal ponto. Depois veio as bandas militares também, né? Porque também com a chegada da corte portuguesa no país, a banda teve uma ascensão em todo o país, né? A corte vem e traz todo esse processo de banda. Então essa tradição também ela tem influência da corte portuguesa aqui no Brasil, os instrumentos que vieram da Europa. Se não estou enganado, na época do Brasil Colônia também, na época da Companhia dos Dragões, que eram os militares da época, também eles já tinham algum tipo de formação musical nos seus grupamentos militares, né? Sim, sim. E aqui em Goiás, né, assim, não dá para a gente falar desse assunto, de onde o músico tirava o seu sustento, sem falar, por exemplo, da banda da Polícia Militar de Goiás, que é uma banda com mais de 150 anos, né? Então, assim,
uma banda que veio de Goiás com a transferência da capital. Hoje nós temos ela aqui em Goiânia, mas tem algumas ainda no interior, né? E até hoje mantém essa tradição, né? E essas bandas que essas cidades que nós visitamos, elas fazem parte do ciclo do ouro, né? E que, no caso de Jaraguá, Pirenópolis e Corumbá, ainda mantém bandas com mais de 100 anos, né? Bandas que são hoje patrimônios nossos do estado, né? E é verdade, a 13 de Maio de Corumbá, acho que é mais antiga, é um ícone e aí dessa música feita para bandas, né? Professor Tunico, vocês prepararem um material, uma apresentação, nós vamos ver rapidamente, depois você faz um comentário sobre isso. Okay. O programa Raízes Jornalismo Cultural recebe hoje o professor Tunico, professor Marcelo, do Goiânia Brass, no projeto Danças e Marcha, uma turnê que começou aí para o Goiás e vai parar em Portugal, né? Então vamos falar mais ainda sobre essa turnê. Vou começar pelo professor Tunico. Ainda vocês acabaram de assistir um trecho de um ensaio do grupo, onde o grupo apresenta um dobrado. Dobrado é música de marcha, dobrado é música para todo mundo entender melhor, aquele que a banda militar toca no 7 de setembro para conduzir tanto o grupamento militar quanto os civis, as escolas, né? E dentro desse resgate, a música tem uma ligação muito forte com a sociedade. Os antigos imperadores chineses, eles sempre foram muito atentos à mudança da música na sociedade. A mudança na música significava um risco que aquele período ia mudar. Aquele período político e social ia mudar. Alguma coisa estava acontecendo. Então isso a música traduz, ela tem uma vinculação muito grande com esse comportamento social. A música do nosso tempo, ela é a trilha sonora para muitas coisas que acontecem hoje no nosso tempo. E nessa música centenária de Goiás, a gente tem muitos compositores dedicavam as suas composições, quando dedicavam aos homens, eles compunham dobrados, que essas músicas com ritmo, com percussão, com uma ordem, com imponência. E para as mulheres, o presente eram as valsas, era outro tipo de música. Então, como é importante essa diferença, como isso estava ligado ao comportamento da sociedade. Como o próprio nome da turnê diz, Danças e Marcha pelas ruas, frisando esse aspecto da banda de música, que era a banda do coreto da praça no final de semana, onde a sociedade se reunia, onde os namoros, os flertes começavam, onde a cidade se encontrava ao som dessa trilha sonora que a gente vai interpretar. A música sempre esteve ligada, de alguma forma, a uma espécie de dança de acasalamento, né? Que todos os animais têm, parece que a música sempre esteve, de alguma forma, ligada a isso, né? Mas eu queria perguntar o seguinte, como você disse que os chineses observavam a mudança da música, porque ela significava o prenúncio de que alguma coisa na sociedade ia mudar. Você acha que quando nós saímos, digamos assim, da predominância da bossa nova e entramos assim num sertanejo universitário, alguma coisa mudou nesse país? Olha, não é difícil responder, não. O que acontece hoje é que a música de consumo,
ela não representa mais uma cultura nossa, entendendo cultura como uma coisa mais ampla, não como um foco, uma coisa específica. Aquela continuidade agregada que, acumulando ao longo do tempo, né, essa coisa é meio distanciada, né? É uma música que ela é feita para durar um determinado tempo, ela obedece a uma determinada fórmula de refrão, fórmula de quantidade de palavras, e ela é feita para durar pouco tempo, para fazer aquele sucesso naquele período, e outra já é preparado. Então isso distanciou da manifestação, a música não sai mais do povo, ela é construída e apresentada para ser consumida rápida. Seria o junk food musical, seria o fast food musical. Então é num caminho completamente diferente do choro. É o trash food. É o trash food. É num caminho completamente diferente do choro, que foi uma música, é um gênero genuinamente criado no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, e aquilo foi cultivado, não foi planejado, mas foi construído e criado dentro de uma sociedade, misturando influências de música da Europa com músicas da África, que representa o Brasil tão bem até hoje, assim como o samba. E da mesma maneira que a gente fala dessa música trash, a gente tem o sertanejo de excelente qualidade, como você tem a música o axé de excelente qualidade, como você tem a música de concerto de péssima qualidade, então existe a música com qualidade e a música com outro objetivo, não vou falar de má qualidade, com outro objetivo, que é o consumo rápido e financeiro no final. Talvez seja esse padrão aí que o professor Estércio Marx diz, né, colega seu lá da Universidade Federal de Goiás, que fala que a boa música é a música bem elaborada, né, a música bem trabalhada. E isso você está dizendo, quer dizer, existe boa música, com boa harmonia, com notas musicais interessantes, eu sou leigo em música, mas que também são coisas bem feitas. Né? Isso vale para todas as artes, isso vale para as artes plásticas, isso vale para a literatura. Então a gente temos a literatura produzida por ser literatura, com alma de literatura, e a literatura para vender livro. Essa música que vocês tocam hoje, música antiga, que às vezes tem, como vocês disseram, que tem partitura que está guardada há mais de 100 anos, quando vocês resgatam isso e vocês vão a público tocar essa música ainda arrepia a plateia? Olha, nessa turnê nós tivemos a experiência de tocar nas cidades onde essas músicas eram tocadas, que as pessoas dessa sociedade de hoje não conheciam, né? E assim, foi impressionante a receptividade, né? É porque é como o professor Tonico fala, né? É uma música que tem uma qualidade que ela não se perde com o tempo. Ela pode ficar aí 200, 300 anos. O dia que alguém voltar a tocar de novo, ela renasce novamente, né? E uma coisa que a gente observou nesse repertório, que tem músicas, às vezes, tão difíceis quanto as atuais, assim, as de qualidade, né? Em termos de complexidade. Sim, tecnicamente para tocar algumas músicas aí, deu muito trabalho para a gente trabalhar, assim, de ensaios e preparação, né? Então é interessante, mas a receptividade do público é fantástica. As pessoas vêm depois falar que gostaram, que acharam as músicas interessantes, pedem as partituras, né? Porque querem voltar a tocar de novo, né? Uhum. Bacana, isso é uma descoberta que vocês fazem nessa turnê que vocês fazem. Tem uma coisa importante, o professor Marshall, nessa pesquisa dele, ele aborda que existem hoje pelo menos 6 acervos de partituras em Goiás, encontrados aqui em Goiás, né? Esse é o lá de Jaraguá, da família Freitas, né? Mas nós temos um dos mais famosos, é o acervo da família Pina, né, em Pirinópolis, e outros, né? E esses acervos ainda, eles são um pouco intocáveis, né? As pessoas guardam eles às 7 chaves, o que é certo, o que devem ser feito. Na verdade, né? É um tesouro, né, professor Marcelo? É um tesouro, Mas, ao mesmo tempo, ele ficar também preso, ele deixa de existir enquanto música, enquanto sonoridade. E acho que agora é a hora, a universidade tem hoje um laboratório específico para isso. Hoje nós temos doutores no estado que fazem esse tipo de trabalho, das pessoas começarem a entender que esse material pode ser agora aproveitado. A família Freitas teve essa visão, né? O acervo está na universidade, mas pertence a eles. A hora que eles construíram um museu em Jaraguá e quiser levar esse acervo de volta para lá, eles têm todo esse direito.
E todos os créditos são sempre dados. Qualquer pessoa que fizer qualquer pesquisa nesse material tem que dar créditos a quem é dono da partitura, a quem compôs aquela partitura, em qual cidade foi feita aquela partitura. Isso é muito importante, até para divulgar a cidade, né, o repertório. Bem, o programa Raízes Jornalismo Cultural, infelizmente, chegou ao final. E a gente conversou sobre muitas coisas, e muitas coisas ficaram por ser ditas, e a gente vai fazer isso num próximo programa. Obrigado pela presença, professor Tonico. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Marcelo. Obrigado, queria agradecer também ao Fundo Estadual de Cultura, né, a Seduce, a nossa diretora e produtora executiva, a professora Vanessa. Agradecer a vocês aqui, ao professor Márcio, que está imbuído nessa pesquisa. Muito obrigado. Vamos embora? Pois é, Doracino. O tempo foi rápido, né? O tema é tão empolgante que a gente teria muita coisa ainda para perguntar. Então, obrigado ao professor Tonico, ao professor Marcelo, e obrigado a você, Doracino, por estar a gente proporcionando a gente estar aqui com você, entrevistando pessoas tão interessantes para a nossa cultura, né? Obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana.